Bom dia. Vou continuar pedindo vocês para ajudar o canal a crescer, né? Curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal aí, dando uma força para que o canal seja visualizado por um maior número de pessoas. No comentário agora sobre as últimas notícias de Israel, nós temos o seguinte: no Knesset, o primeiro-ministro declara: a democracia não está em perigo, o governo dos burocratas está. Isso é em Israel, né? Netanyahu mais uma vez critica o estado profundo, enquanto a oposição zomba. 2 foguetes disparados de Gaza. IDF apresentará resultados da investigação sobre o massacre no Festival de Música Nova. Então tem aí, essas serão as notícias de hoje em Israel, né? Israel, saída aí no The Time of Israel, né? Que está transmitindo ao vivo as notícias nessa quarta-feira, né? Mais do discurso de Netanyahu e no Knesset. O primeiro-ministro diz que numa democracia o povo é soberano e o povo exige que o seu voto livre nas urnas seja concretizado na prática em decisões, nomeações políticas. Isso não significa que o governo tenha poder ilimitado. Ele diz, mas não pode ser que o governo tenha poder zero. Deve haver um equilíbrio entre os poderes. Ele acusa a oposição de semear anarquia nas ruas. É permitido manifestar-se, diz ele, mas depois acrescenta: vemos as vossas manifestações, os vossos bloqueios de estradas, as vossas fogueiras, os vossos ataques a agentes da polícia, a violência contra os funcionários eleitos, para não mencionar as ameaças explícitas de homicídio contra o primeiro-ministro e a sua família e outros funcionários eleitos. A democracia não permite isso. A democracia permite as manifestações pacíficas, ordeiras, não manifestações violentas e desordeiras, com ameaças, com agressões, etc. Não permite. Isso a democracia não permite. Isso aí é um crime, né? E tem que ser combatido realmente. E não pode acusar o governo de ser antidemocrático se as forças de segurança combater esse tipo de manifestação. No passado ele diz, em meio a gritos e protestos da oposição, você disse que era proibido até mesmo de usar certas palavras como assassinato e traidor, que essas eram coisas terríveis de se dizer. Agora não importa para você, mas importa e é perigoso. No entanto, ele promete, isso não vai nos parar, não vai nos deter. A tirania da pequena minoria não triunfará sobre a vontade da grande maioria. Eu digo isso também, né? Às vezes, muitos governos estão governando, são eleitos pela maioria, mas estão governando apenas para a minoria. Esquece toda a maioria, todo o número de votos que teve, e estão governando só para a minoria. Não pode ser assim. Lógico que você não pode deixar de lado a minoria, não pode abandoná-los, não pode ver as suas necessidades, não pode trabalhar em conjunto. Mas você não pode priorizar só os direitos dessa minoria, esquecendo o direito da maioria. Você foi eleito pela maioria, então é para a maioria que você tem que governar. Na verdade, se fala governar para todos, de uma forma linear. Só que, provavelmente, o governo vai defender o interesse daqueles que o elegeram, que foi a maioria. Não esquecendo dos direitos da minoria, que devem ser defendidos e que devem ser garantidos. Mas a população, os empresários, os políticos não podem esquecer que foram eleitos pela maioria e por isso governam segundo os interesses da maioria, não esquecendo direitos e proteção dos da minoria, né? Mas o governo é feito com a maioria, tanto que os votos no parlamento, todos os interesses do governo, da população que são votados pela maioria. Então é a maioria que tem que votar. E, segundo o voto da maioria, será implantado aquele tipo de política. Não podemos esquecer disso. Inclusive isso no Brasil. Boa parte dos nossos governantes governam para uma minoria. Na verdade, tem que governar pela maioria. É a maioria que o elegeu. E por isso que muitos hoje têm enfrentado algumas dificuldades. E eu volto a falar,
nós temos vergonha do nosso parlamento, nós temos vergonha da nossa política, nós temos vergonha de tudo, do nosso entrave político que estão na casta mais alta do nosso país. Nós temos vergonha deles, seja no judiciário, seja no Congresso Nacional e seja no Executivo. Nós temos vergonha dele. Infelizmente, nós não temos as condições necessárias para expulsar a todos. E quando há as eleições, que é a possibilidade que nós temos de expulsá-los, a maioria de nós repetimos nosso voto nos mesmos políticos, defendendo os mesmos interesses. Então o país só vai caminhar para baixo. Nunca vai ter a visão no horizonte mais à frente, mas sempre ficar atolado na política nojenta que é hoje que nós temos no nosso país, infelizmente.